Boa noite, tudo bem? Antes de dormir, eu te convido a acalmar o coração. Hoje você vai descansar ouvindo milagres de Nossa Senhora Aparecida, histórias reais que mostram o cuidado e o amor da Mãe de Deus. Fique comigo e deixe a sua mente descansar enquanto a sua fé se fortalece. Respire fundo agora, entregue as suas preocupações, seus pensamentos para Deus, para Nossa Senhora. Você está em um lugar de paz. Descanse, amanhã é um novo e maravilhoso dia. Todos os relatos de graças que vou contar para você agora são provenientes de entrevistas, documentos históricos, testemunhos registrados ao longo da história e publicações oficiais do Santuário Nacional de Aparecida. Em 30 de março de 1936, às 6 horas da tarde, Alcides Rocha, de Taquaritinga, interior de São Paulo, seguia de carro para Rincão com a mulher e os filhos. Ao passar pela via principal de Américo Brasiliense, em frente a uma confeitaria, o menino Gilberto, de 6 anos, saiu correndo para a rua com um saquinho de balas na mão, sem prestar atenção ao trânsito, até porque eram raros os carros por ali na época. Assim que viu Gilberto vindo em sua direção, Alcides tentou brecar, sentiu o impacto do carro batendo no menino, o solavanco da roda passando por cima dele, e só pensou em apelar em voz alta a Nossa Senhora Aparecida. Ao sair do automóvel, ele viu Gilberto caído, imóvel. Como o menino não gritasse, julguei-o morto. Qual não foi o meu espanto quando o tiraram salvo, com insignificantes machucaduras. Honra e glória a Nossa Senhora Aparecida, testemunhou Alcides em carta enviada ao santuário. Em 2005, Maria S., de União da Vitória, Paraná, começou a sentir uma forte dor no tórax e recebeu um diagnóstico de câncer no fígado, de um tipo raro, já com comprometimento do esôfago. Tudo indicava que no estágio em que se encontrava a doença era incurável. Maria passou por uma cirurgia de risco que durou 9 horas. Antes da operação, ela disse ao médico que ele iria cortá-la com um bisturi, mas quem iria operá-la seria Deus, pela graça de Nossa Senhora Aparecida. No tratamento pós-operatório, Maria emagreceu 13 quilos e perdeu todo o cabelo. No ano seguinte, enviou uma carta ao arcebispo de Aparecida para contar que estava totalmente curada e havia recuperado a vida, a saúde, o peso e o cabelo, graças à sua fé e à intercessão da santa. No dia 30 de maio de 2008, às 19 horas, José de A., residente de Aparecida, foi assaltado. O ladrão disparou 7 tiros contra ele. Na hora, José só pensou em pedir a proteção de sua santa de devoção. Uma das balas atingiu seu peito, exatamente no bolso, onde estava um maço de dinheiro, que desviou o impacto do tiro e salvou sua vida. José não se feriu gravemente,
e hoje, na Sala dos Milagres do Santuário de Aparecida, estão expostas em uma caixa de plástico transparente as várias cédulas despedaçadas pelo tiro ao lado do seu relato. O primeiro milagre amplamente aceito da Santinha Negra ocorreu justamente no momento do encontro da imagem, quando os peixes encheram a rede e a canoa de Domingos Alves Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, naquele distante 17 de outubro de 1717, nas imediações do porto de Itaguaçu, em uma curva que o Rio Paraíba do Sul faz na cidade de Guaratinguetá. O milagre inicial foi o dos peixes, de imensa carga simbólica, por remeter aos episódios bíblicos em que Jesus também encheu as redes dos pescadores que depois se tornariam seus apóstolos, como prova do poder sem limites do Pai. No Museu do Santuário Nacional, a corrente que prendia Zacarias fica em um nicho próprio, protegido por um vidro. É feita de metal rústico, marrom escuro, com marcas antigas de ferrugem. Tem 21 partes ligadas entre si, um círculo na ponta inferior e no meio 2 aros que devem ter sido usados para prender os pulsos do escravo. Segundo as histórias que correram de boca em boca, Zacarias havia fugido de uma fazenda no Paraná. Conseguiu chegar ao interior de São Paulo, mas acabou sendo capturado por um capitão do mato. Para falar desse milagre, o melhor é dar voz ao padre Vicente André de Oliveira, que em maio de 2005 publicou um artigo na revista Aparecida para recuperar os registros históricos do episódio. Ele afirma que no livro de crônicas do santuário se encontra o seguinte relato: o padre Claro Francisco de Vasconcelos, em 1828, escreveu sobre o milagre das correntes. Segundo o narrador, o escravo Zacarias, preso por grossas correntes, ao passar pelo santuário, pede ao feitor permissão para rezar a Nossa Senhora Aparecida. Recebendo autorização, o escravo se ajoelha e reza contrito. As correntes, milagrosamente, soltam-se de seus pulsos, deixando Zacarias livre. O padre também atesta. Foram testemunhas do fato, entre outros, o professor Ignácio Custódio e seus alunos. Augusto Emílio Zaluar, em suas narrativas de viagem, escritas em 1860, também se refere a esse fato miraculoso. O peso da corrente é de 7 quilos e o comprimento é de 3,20 metros. O padre Vicente de Oliveira diz ainda, a respeito do simbolismo do milagre das correntes: na pessoa do escravo Zacarias, nós contemplamos a atitude de fé, confiança e esperança de todo o povo brasileiro. Dentre os muitos valores que a nação brasileira herdou da cultura africana, destaca-se o espírito religioso. Mantidos como escravos por mais de 300 anos, proibidos de qualquer manifestação religiosa que não fosse a católica, os negros guardaram no sangue e no coração sua religiosidade, sua forma de crer e suas manifestações religiosas e culturais.
No Museu de Aparecida há também o texto com a referência ao chamado Milagre das Velas, que teria ocorrido poucos anos depois do encontro da imagem, quando ela ainda estava na casa de Silvana da Rocha Alves, mulher de Domingos Alves Garcia, mãe de João Alves e irmã de Felipe Pedroso, os três pescadores. O texto que está exibido no museu é este. No primitivo oratório no porto de Itaguaçu, primeiro local de devoção da imagem de Aparecida, o povo se encontrava numa noite reunido em oração. Durante o canto do terço, as velas apagaram-se repentinamente e sem motivo, pois a noite estava serena. Houve espanto entre os devotos, e quando Silvana da Rocha procurou acendê-las novamente, elas se reacenderam por si prodigiosamente. Existem dezenas de textos diferentes que abordam o milagre das velas, com pequenas variações, mas esse é o que está no museu como relato oficial. Na história de Aparecida, há testemunhos de outros milagres históricos, como o da menina cega da família Vaz, devota de Aparecida, em Jaboticabal, ocorrido em 1874. A criança, filha de Gertrudes Vaz, nasceu sem enxergar e sempre dizia que seu sonho era visitar o santuário, como já havia feito algumas vezes seu irmão Malaquias. Mas a família era pobre e não tinha recursos para a viagem, difícil naquela época. Porém, a menina tanto insistiu que os pais decidiram ir a Aparecida a qualquer custo, até mesmo pedindo esmolas no caminho para satisfazer aos apelos da filha. Ao chegar à escadaria da igreja, a menina disse, calmamente, para o espanto de todos: "Mãe, como é linda essa igreja!" E daí em diante passou a enxergar normalmente. Outro episódio histórico admitido nos registros de Aparecida é o do menino do rio. Pai e filho foram pescar. O garoto caiu no rio e foi arrastado pela correnteza. O pai apelou à Aparecida e o filho se salvou milagrosamente. Também é reconhecido como milagre histórico o caso do Tiago Terra, da cidade mineira de Piúme, que voltava para casa e no meio do mato, perto da fazenda das Araras, foi encurralado por uma onça. Aterrorizado e sem arma para se defender, Tiago bradou: "Valha-me Nossa Senhora Aparecida!" E a onça se retirou, sem atacá-lo. Segundo os relatos, esse fato ocorreu em fevereiro de 1931. A graça dos arautos do Evangelho teria acontecido na cidade de Presidente Alves, interior de São Paulo. O padre contou: estava exposta a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que conosco levamos como de costume, e diante dela vinha rezar cotidianamente uma menina de uns 10 anos, a qual fora vítima da frieza bárbara de um tipo vil, inimigo de seu pai, que a procurara assassinar, dando-lhe inúmeras facadas. Tinha um dos braços quase sem movimento, resultante dos muitos ferimentos que nele recebera. Diziam os médicos terem sido atingidos os tendões. Prognosticaram a volta dos movimentos depois de muito tempo, mas a criança pediu a cura completa a Nossa Senhora. Um dia ela pediu à sua mãe
uma moeda de 1000 réis para colocá-la ao pé da imagem, a qual se achava exposta à altura, tal que uma criança, como a dita menina, só poderia alcançar erguendo-se na ponta dos pés e estendendo o braço, o que ela não conseguia fazer. Depois de sua curta oração, a criança se levanta e, como se nada tivesse até então, joga o braço para cima e, sem a mínima dor, tendo ouvido apenas um estalo, disse ela. Ela mesma, espantada diante do acontecimento, deixa cair a moeda, mas a vem entregar ao missionário que acabara de dar a aula de catecismo, e ela corre à casa a narrar aos pais o acontecido. Admiraram-se estes, puxam-lhe o braço, erguem-no, o membro tem todos os movimentos e a pequena não sente mais dores. Também foi registrada pelos arautos esta narrativa do padre Júlio Brostolini. Uma família humilde veio da cidade de Cuiabá, Mato Grosso, para agradecer a Aparecida. Quem nos conta a graça alcançada é a mãe da criança, Dona Edna Neri. Nosso filho pequeno estava brincando debaixo de um caminhão. Aconteceu que o motorista, sem perceber, o pôs em movimento. Foi tudo tão rápido que não pudemos impedir a saída do veículo, mas gritamos por Nossa Senhora Aparecida. Assustado, o motorista freou o veículo, julgando que tivesse passado por cima da criança. O menino sofreu apenas alguns ferimentos leves e já está perfeitamente bem. Era o dia da festa de Aparecida, 12 de outubro, e naquele dia meu marido havia feito logo cedo uma prece diante de sua imagem, agradecendo e pedindo proteção para toda a família. E naquele mesmo dia, Nossa Senhora nos amparou, salvando nosso filho de ser esmagado pelas rodas do caminhão. E houve mais esse episódio relatado por um religioso em julho de 1936. Um fato portentoso passou-se no longínquo estado de Goiás, na povoação denominada Aparecida, onde há igreja e mesmo uma romaria em louvor à padroeira do Brasil. O serrador do senhor José Cândido de Queiroz, na ocasião em que fazia um concerto na máquina de serra, ficou por acaso com o braço preso, enquanto a serra continuava a trabalhar. Mais um instante e seu braço seria forçosamente decapitado pela serra. Lembrando-se neste angustiante momento de Nossa Senhora Aparecida, por ela gritou, e a serra, no mesmo instante, parou misteriosamente, sem intervenção humana. Padre Humberto, um sacerdote de Nononai, Rio Grande do Sul, escreveu uma carta ao santuário em abril de 1940 para contar esta graça. Pedrinho Zambon, de 23 anos de idade, sofria da doença de ataques havia 17 anos e, repetindo-se nestes últimos tempos, 4 a 5 vezes por dia. Fez a promessa de ir à capela de Nossa Senhora Aparecida, distante 2 léguas da casa dele, mas ir em jejum e a pé, receber lá na hora da missa a Santa Comunhão e voltar a pé, outra vez em jejum, e mandar seu retrato para o santuário. Assim o fez, e desde aquela missa, em setembro do ano passado, até agora, não teve mais nenhum ataque.
Em 1939, o Santuário da Aparecida publicou este testemunho. A irmã Esther Heiser, da Congregação das Irmãs de Santa Catarina, sofrendo de apendicite, foi obrigada a submeter-se a uma melindrosa operação, durante a qual o Dr. Hernani Serra declarou que não havia mais cura. Ouvindo isso, a superiora que estava presente recorreu com confiança a Nossa Senhora Aparecida, prometendo publicar o milagre caso fosse atendida, pois o doutor e as irmãs enfermeiras declararam que só por milagre ela podia salvar-se. Depois de alguns meses, a irmã pôde recomeçar os seus trabalhos escolares. Uma noviça da mesma congregação sofria há vários meses de dor no estômago e também foi curada milagrosamente pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Um religioso identificado apenas como Frei Honorato relatou: a senhora Júlia Werner de Oliveira, natural de Lages, estado de Santa Catarina, achava-se doente havia muito tempo. Afinal, declarou-lhe o médico que somente uma operação perigosíssima ainda podia salvar-lhe a vida. Tendo ela grande fé em Nossa Senhora Aparecida, recorreu a essa boa mãe e ficou boa sem operação e sem outro medicamento. Em 1940, uma irmã franciscana de Lapa, Paraná, testemunhou que sofria dos pulmões, acusando a chapa de raio-x profundas cavernas. Recorri a Nossa Senhora Aparecida e, sem quase remédio, fiquei curada, podendo já servir de enfermeira nos penosos trabalhos do sanatório. O cônego José de Melo Rezende, vigário de Conquista, Minas Gerais, escreveu essa mensagem em 2 de fevereiro de 1944. Incluo uma fotografia de Dona Josefina Bandeira Bisinotto, que, vítima de uma pneumonia e congestão pulmonar, já em estado grave e desenganada pela medicina, se restabeleceu rápida e milagrosamente por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. O seminarista Nelson Neto da Silva escreveu de Guaxupé, Minas Gerais: como desde 17 anos o meu querido pai vinha sofrendo gravemente de uma úlcera no estômago, e como ultimamente, por ordem dos médicos desta localidade, foi preciso sujeitar-se a uma operação, recorri com todos de minha casa a Nossa Mãe, a Santíssima Virgem Aparecida, e dela alcancei a graça de que o meu extremoso pai se acha hoje são e perfeitamente curado. Em preito de gratidão e amor, venho agora cumprir meu voto de publicar tão grande favor. O subdiácono A. Carneiro de Cunha Manso contou que, tendo concluído seu curso eclesiástico de 11 anos no seminário da Paraíba e achando-se bastante abatido, adoeceu gravemente de febre tifoide no dia 25 de fevereiro de 1938. A febre elevou-se a 40 graus, tive colapso cardíaco e outras complicações. Recorri à Virgem da Conceição Aparecida, pedindo-lhe que, se alcançasse de Deus a graça de meu completo restabelecimento, tomaria uma assinatura do jornal
Santuário da Aparecida. Faria uma capela dedicada à excelsa padroeira e publicaria a graça. Em 1940, o padre José Cobucci, vigário de Monte Alegre, São Paulo, tornou pública uma graça recebida por ele. Aos pés do Divino Coração de Jesus, venho aqui levantar minha pálida e desfigurada voz, a fim de agradecer a Nossa Senhora Aparecida a graça inolvidável de me restituir a saúde. Um triste infortúnio causado por um acidente automobilístico ocorrido entre São José dos Campos e Caçapava, de volta de Aparecida, veio empanar o brilho e a alegria de tão auspiciosa visita. Entretanto, Nossa Senhora, sempre solerte e milagrosa em acudir seus filhos, em breve tempo, apesar dos prognósticos médicos quanto à duração da enfermidade, operou o mais estupendo dos milagres, fazendo-me voltar prontamente às ocupações paroquiais. Quero, portanto, erguer meu coração grato e bradar bem alto, louvando a Nossa Senhora Aparecida. Diante de tantos milagres de Nossa Senhora Aparecida, agora vá desacelerando, deixe essas histórias descansarem no seu coração. Assim como Nossa Senhora cuidou de tantos, ela também cuida de você. Confie e descanse. Amém.